Eu tô parecendo aquelas louras de comercial que o vento fica batendo, assim, não é proposital, que o ar-condicionado está quebrado. Hoje a gente vai falar sobre honestidade, e aí a minha primeira pergunta é, quando eu falo honestidade, o que vem à cabeça de vocês? Coloquem aí pra mim, o que é honestidade? Qual é a primeira coisa que aparece na cabeça de vocês quando vocês pensam em honestidade? Vamos lá, vamos colocar aí. Geralmente as primeiras coisas que a gente pensa quando a gente fala em honestidade é a nossa relação com o outro. Eu tenho certeza, vocês podem até não ter colocado aí, mas quando você ouve a palavra honestidade, a primeira coisa que vem à cabeça é o quanto o outro está sendo honesto com você ou o quanto você está sendo honesto com o outro. E aí eu vim aqui para dizer, quebrar essa história um pouco, em vários pedacinhos, porque a gente não aprende, mas a primeira honestidade que a gente deveria aprender é com a gente mesmo. Essa é a base da honestidade. É a honestidade consigo mesmo. A gente escuta muito em ser honesto com o outro, em ser correto com o outro, em ser verdadeiro com o outro, mas pouco a gente para pensar que é quando a gente fala de honestidade, a gente tem primeiro essa primeira honestidade, que é a honestidade com aquilo que a gente sente. Reconhecer aquilo que você sente. Porque nós estamos voltados o tempo inteiro para o mundo externo, né? Tudo nos chama. O mundo nos chama constantemente a olhar para fora, a se comportar de uma determinada maneira, a agir de uma determinada forma, e sempre na relação com o outro, onde o outro tem uma importância muito grande. E eu quero convidar vocês hoje a pensarem um pouco nessa questão da honestidade consigo. Porque a primeira questão sobre isso é esse reconhecimento, o reconhecimento do que você sente. Porque essa talvez seja a honestidade que a gente menos leva a sério. A gente acha que a gente pode, obviamente para ser super honesto com o outro, mas a gente esquece de que existe essa necessidade interna de ser honesto consigo. E quando é com a gente mesmo, a gente tende a passar por cima do que a gente sente. E muitas vezes o passar por cima e está escondido por baixo, né, pressupõe um medo. Por isso o nome da live de hoje é honestidade e medo. Essa é a primeira honestidade, né? Reconhecer o que você sente e ir além disso. Atender às suas necessidades em cima do que você sente. Então, assim, essa primeira honestidade, ela é básica para você poder ser honesto com o outro. Porque, como eu estava falando, o medo, quando o medo é grande demais, a gente tende a não ser primeiro honesto com a gente, depois a gente tende a não ser honesto com o outro. Por exemplo, a pessoa te liga e você não está afim de ir no programa, mas você não consegue dizer para ela que você não quer ir nesse lugar. E aí o que você faz? Você tem duas opções. Quando você ainda não consegue ser honesta com você mesmo, né? Você vai inventar alguma coisa. Eu tenho um trabalho, hoje eu não estou me sentindo bem. Quando na verdade, simplesmente você fala, poxa vida, eu adorei o convite, mas hoje vamos deixar para uma próxima. Hoje eu tô a fim de ficar em casa, hoje eu tô querendo ler um livro, hoje eu tô querendo fazer, sei lá, ficar em casa de bobeira, né? Isso seria uma resposta, vamos dizer, mais assertiva. Mas muitas vezes o medo de assumir a sua própria necessidade faz com que você manipule a situação para não dizer que você não quer ir. Então o que está por baixo da desonestidade com o outro é sempre um medo da rejeição. É sempre um medo do abandono, é sempre um medo de não ser aceito, é sempre um medo do julgamento. O medo do julgamento, o medo de não ser aceito, o medo de não pertencer, faz com que muitas pessoas, muitas de nós, e muitas vezes eu também, precisei
fazer determinadas manipulações por medo de assumir o meu desejo, por medo de assumir que simplesmente eu não quero, muito obrigada, eu não gosto, não, pra mim tá bom, eu não, o seu limite é aqui, né? Então, assim, o medo, ele permeia a maioria dos defeitos de caráter, entre aspas. Principalmente, obviamente, eu tô falando de pessoas com uma psique saudável, né? Eu não tô falando dos narcisistas, com pessoas com transtornos de personalidade. A gente veio falando essa semana, né? De pessoas, dos próprios psicopatas. Não, esses mentem, não é por medo. Esses manipulam, não é por medo. Eles mentem e manipulam simplesmente porque eles têm objetivos a serem atingidos. E aí eles vão passar por cima de qualquer pessoa e qualquer sentimento para que ele consiga aquilo que ele quer e atinja o objetivo dele, né? Mas eu tô falando de pessoas com uma estrutura de personalidade saudável, né? Essa pessoa, ela vai mentir, ou ela vai manipular, ou ela não vai dizer, ou pior, às vezes, ela vai fazer aquilo que ela não quer. Ela não quer ir num determinado lugar, mas ela vai. Ela não quer vestir uma roupa qualquer, mas ela veste. Ela não quer, sei lá, trabalhar um determinado dia, mas ela trabalha. Porque a honestidade com ela, aliás, o medo é maior do que a honestidade com ela. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser aceita é maior do que ela ser honesta com ela mesma. E aí, se ela não é honesta com ela, ela não consegue ser com outro. Então a gente sempre tem que entender que quando a gente fala em manipulação, porque a manipulação é uma mentira, né? Quando você quer determinada coisa e você não fala diretamente o que você quer, mas você arma um jogo para conseguir aquilo que você quer, isso é uma manipulação. E a manipulação, ela é desonesta. Mas ela é desonesta não porque a pessoa está querendo mentir, ou a pessoa é uma filha da mãe, ou não, ela está sendo desonesta porque ela tem medo. Então o medo, ele não só paralisa, como ele agride. Ele faz muitas vezes você, né, agir contra você. O medo, ele é a base, a gente pode dizer que ele é a base da manipulação. Seja para conseguir alguma coisa que seja bacana, seja para conseguir alguma coisa que você não quer ir, ou uma besteira, mas o medo é a base da manipulação. Toda vez que você se sente impelida a ir a um lugar que você não quer, ou você se sente impelida sei lá, a falar com alguém, e você manipula, você está manipulando por medo. E esse medo, ele é primitivo. Ele é um medo que vem lá da raiz, sabe? Possivelmente de traumas vividos, né, ao longo da vida, de medo de rejeição. Traumas de rejeição. Traumas de ser colocado à parte. Traumas de não ser aceito no grupo. Gente, nós somos seres sociáveis, nós precisamos pertencer. O sentimento de não pertencimento, ele é tão devastador que muitas vezes ele gera uma necessidade tão grande que você pode passar por cima até dos seus princípios. Então, assim, qual é a forma, né? Qual é a forma de entender isso? Aqui, né, nesse papo, não é a forma do julgamento, mas é do entendimento das razões que levam uma pessoa a manipular. Uma pessoa com uma estrutura de personalidade saudável. Quando você tem esses jogos
né, de medos muito anteriores à sua idade adulta, ele vai fazer possivelmente você tomar decisões que você não quer tomar, vai fazer você passar por cima dos seus desejos, vai fazer você ir além de onde você que pode, por honestamente você não se respeitar, não respeitar as suas emoções. As nossas emoções são bússolas. E como bússolas, elas indicam o caminho. Se você não quer ir num lugar e vai, você não está respeitando essa bússola interna. Se você conhece uma pessoa e sente, ai, não gostei dessa pessoa, sei lá, alguma coisa me bateu mal aqui nessa pessoa, mas aí você acha que você tem que ser agradável com essa pessoa, você não escutou a sua bússola interna. A nossa bússola são os nossos sentimentos. E se você está muito desconectada de você, se você está olhando muito para fora, para aprovação, para não ser julgada, para não ser colocada de fora, se você está olhando muito para fora, você tende a perder essa bússola. E quando você perde essa bússola, você perde a direção. Porque é justamente esse mergulho nos sentimentos, nas emoções, melhor, esse mergulho nas emoções é que vai te dar o caminho que vai te levar ao bem-estar. Porque cada vez que você faz uma coisa que você não quer fazer pelo medo, cada vez que você é desonesta com você mesmo pelo medo, cada vez que você manipula situações, pessoas, por exemplo, o medo de ficar sozinho ou sozinha, pode levar você a manipular situações para ficar com alguém mesmo sem você ter tanto interesse. O medo de ficar sozinho, o medo do abandono, o medo. Por isso que a gente muitas vezes usa, né, assim, que o medo é a base de muitos defeitos de caráter que surgem. Então, a sugestão de hoje, gente, é entender que se você não olhar para as suas emoções para dentro, para a sua bússola, você sempre vai andar perdido. Porque o seu caminho está direcionado para as suas emoções. E entre uma emoção e uma ação existe um espaço de tempo. Se você sente uma raiva imediata e dá um soco, você tem 2 anos de idade, né? Agora, se você sente uma raiva, porque todos sentimos raiva, e você, nesse espaço do tempo, você tem uma escolha. O que você vai fazer com a sua raiva? Esse espaço de tempo é onde entra o pensamento. Vou falar a verdade ou vou manipular? Vou me respeitar ou vou querer agradar o outro? Vou ouvir a minha intuição ou vou simplesmente calar a minha intuição, aquilo que eu senti, porque eu preciso ser uma pessoa agradável, eu preciso ser educada, eu preciso ser gentil, mesmo com quem não é comigo. Ouvir as suas emoções, escutar as suas emoções, talvez seja a maior chave que você pode encontrar para o seu bem-estar. Não ter medo das suas emoções. As suas emoções não são contra você. A gente está numa época que tudo é positivo, pensa positivo, é positivo, é positivo. Aí a gente quer negar as emoções que a gente considera ruins. A gente quer botar para baixo do tapete essas emoções. A gente não quer falar que está com medo, que está com raiva. Não, a gente tem que ser corajosa sempre. A gente não quer negar, a gente quer negar isso. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser alegre, a gente tem que... E aí a gente vai negando esse sentimento, só que ao negar esse sentimento você se perde. Encarar o que você está sentindo, né? Ok, eu tô triste. Hoje eu tô triste. Aliás, hoje eu tô triste.
Amanhã faz 3 anos que meu pai faleceu. Hoje foi um dia triste para mim. Não foi um dia que eu tava com a energia que eu costumo estar. Mas, apesar da minha tristeza, né, o que eu fiz com isso? Que essa é a pergunta. Assumir a tristeza, assumir que tem dias que você não tá bem. Porque é isso. Essa máquina compressora que vai passando em cima da gente, vai dizendo pra gente assim, não, você não pode você não pode ficar triste, você não pode ter raiva. Não, você pode, você é um ser humano. Você deve ouvir a sua tristeza, porque ela precisa ser processada no nosso corpo, no nosso inconsciente. Porque tristeza reprimida vira depressão. Tristeza não escutada vira raiva. A raiva é uma ótima disfarce para tristeza. Você fica com raiva do mundo, mas no fundo você está triste. Então, como é ouvir as suas emoções? Porque são elas que vão te dizer o que fazer. Hoje, com o meu dia mais triste, eu resolvi ir pro TED. Eu fui assistir o TED Rio. E saí do TED muito melhor do que eu entrei. Porque eu ouvi várias palestras maravilhosas. Então, ouvir as suas emoções e se perguntar o que eu posso fazer por mim hoje. Essa voz vai te dar a resposta. Qual é a sua necessidade? É ficar mais quieta esse dia? É ir para um TED como eu fui? É fazer exercício? É simplesmente não fazer nada? Não sei. Mas eu sei que a sua resposta está dentro de você. Mas para isso você precisa coragem. Coragem é o medo em ação. Não é a ausência do medo. Coragem é o medo em ação. É você ir com o medo. É dizer sim com o medo. É dizer não com o medo. Mas sempre se respeitando. Esse é o princípio da honestidade. O autorrespeito. A honestidade consigo. Porque se você for honesta com você, possivelmente você vai conseguir ser honesta com o outro. Agora, se você passar por cima de você, você vai sempre mentir para o outro, porque você não tem coragem, na verdade, de assumir o risco da pessoa não gostar. Só que se a pessoa não gostar, porque você num dia não tá bem, ou porque você naquele dia não saiu, ou porque aquele dia você não foi, ou sei lá por quê, essa pessoa não precisa estar do seu lado. Ela não tem que estar do seu lado. Porque ela precisa respeitar você. Senão você começa a entrar num relacionamento abusivo. E aí, ó, é o bolo doido. Então é isso que eu tinha para hoje. São essas reflexões sobre honestidade e medo. E fica essa pergunta: o quanto você tem sido honesta com você? O quanto você tem sido honesta com você?